Olá, está no ar A Palavra é Tua, o podcast do Cindy Jorge no seu 2º ano. Neste mês de abril, falando sobre jornalismo, afinal de contas é o mês do jornalista. E a nossa convidada de hoje é Hilda Halbert, jornalista graduada pela PUC, especialista em planejamento em comunicação e gestão de crises de imagem pela Escola de Comunicação, Artes e Design FAMECOS, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela URGS, inscrita na OAB-RS. Há 33 anos atua no mercado da comunicação. Trabalhou nas redações da Plural Comunicação, Zero Hora e Correio do Povo, mas a sua maior experiência é em televisão, exercendo as funções de produtora, editora de texto e diretora de programas na RBS TV, TV Com e Band RS. Foi coordenadora do canal Rural X em Brasília, e nos últimos 4 anos foi coordenadora de programação da TVE. Atualmente é a diretora adjunta da TVE e FM Cultura, que este ano a nossa TVE, a querida TVE, completa 50 anos e também vai fazer parte dos nossos assuntos de hoje. Seja bem-vinda, Hilda. Muito obrigada. Essa é uma referência no nosso jornalismo, principalmente em televisão. Já conta para nós como é que surgiu o jornalismo na tua vida, como é que foi essa tua caminhada até aqui. Bom, primeiro queria agradecer o convite, me sinto honrada, né, de estar conversando com vocês aqui, né, duas colegas muito queridas, e é uma honra a gente falar, eu acho que da profissão da gente, né, e no mês eu acho que a gente se volta, né, ontem, né, teve a medalha Alberto André. Eu acho que são pontos que, até pelas nossas redes sociais, né, que a gente tem a maioria, né, de colegas, né, e desde domingo, né, com o Dia do Jornalista, 7 de abril, acho que a gente tem uma reflexão e a gente volta a olhar com um pouco mais de carinho, né, porque no momento, assim, o mundo, eu acho que, né, tá diferente para quem está escolhendo ser jornalista agora, do que como começou comigo, que é a pergunta que tu me fizeste, né? Eu acho que as coisas lá atrás eram mais difíceis, mas tinham um lado mais fácil, eu acho. O que eu acho que era mais fácil? Que hoje eu vejo com muita dificuldade. Hoje eu acho que todo mundo quer, na verdade, não é ser informado, né? A pessoa quer ouvir do outro o seu pensamento, né? Claro. Então, assim, se o pensamento que o outro está escrevendo, que publicou, que falou, é o que eu penso, legal, ele está do meu lado, né? Agora, lá atrás a gente tinha, e eu, claro, que vivi já a possibilidade, né, já dos tempos mais abertos, né, que não vivi a questão de ditadura, como alguns colegas nossos contemporâneos contando, né? O Armando Burdi ontem, né, contou uma passagem mesmo do Alberto André, que era chamado nos quartéis, uma coisa que a gente até nem sabe da importância do Alberto André, mas sempre a cada ano, né, acaba sabendo. Importante lembrar. É importante lembrar e fica sabendo de mais uma história, né, dele ter esse relacionamento de ir até de ser chamado nos quartéis e de voltar de lá, ele com uma trajetória, né, fantástica, e de trazer uma resposta positiva, que era uma liberação, alguma brecha do que se poderia ser feito na época ou não, né? Então, graças a Deus, eu já quando, né, pensei, quando é que começou, né? Tu diz assim, eu era uma criança de apartamento. A minha família, eu sou a caçula, né? Então, sempre fui muito protegida, né, de casa, de não sair, de não brincar muito com outras crianças, assim, de ser super protegida e viver com a minha mãe. A minha mãe não trabalhava fora, né, vivia era dona de casa, né, e cuidando de mim e da minha irmã. Então, o fato de eu ser essa criança de apartamento fazia com que eu, sendo muito nova, eu gostava muito influência do meu pai. Meu pai era assinante do Correio do Povo, meu pai adorava ouvir a Rádio Guaíba, né, Gaúcha, tudo assim que vinha, que a gente tinha acesso de comunicação, né,
Continental, né? Quando teve aquela transformação toda dos comunicadores, um cascalho da vida, começar a falar na rádio, não como era a locução mais oficial, né? Sim, de ter uma linguagem. Então, informal. assim, tudo isso eu de criança, eu comecei a olhar, assim, ouvir, e ver Jornal Nacional, e assistir a TV Difusora, a missa pelo 10 no domingo de manhã, não pela missa em si, mas eu de criança, eu tenho a lembrança de achar que aquilo era fantástico, mas como é que uma missa pode entrar na minha casa? Eu não preciso ir na igreja para ter acesso à missa. A né? transmissão A transmissão fascinava. já me fascinava, né? Outra coisa que me fascinava muito nos telejornais, quando tinha uma imagem e dizia assim, via satélite. Eu queria saber o que era o tal do satélite, que como é que... Um fato que eu lembro, eu com 9 anos, foi a eleição do Papa, a morte do Papa Paulo VI e a eleição do João Paulo I, né? Que dizia imagens via satélite. Então era aquela cúpula que era igual a da catedral, né? Ali que era perto de onde eu morava, perto do meu colégio. E ali tinha fumaça na Capela Sistina, então se era fumaça preta, eles não tinham escolhido ainda. Se era aguardando pela branca. Sim. E eu digo, mas eu lia que aquilo ali era lá na Europa. E como é que a gente podia saber aquilo tão rápido ali? Então, a vontade de ter um mundo, na minha cabeça infantil, eu achava que se eu fosse escolher ser jornalista, eu poderia ter acesso a esse mundo que eu não tinha ali nas minhas 4, eu vivia dentro daquelas 4 linhas ali e eu não tinha. E se eu escolhesse uma profissão que pudesse me levar... Então, meu primeiro sonho, Carla, eu vi a Olimpíada, o meu sonho era ser repórter de esporte, que eu queria cobrir uma Olimpíada. Esse sonho eu não realizei tantos outros, né? Mas era uma maneira que eu dizia assim, como eu sou criança de apartamento, eu não pratico esporte, não podia, porque daí a mãe dizia, se tu vai correr, tu vai te quebrar, vai se machucar. Vai se machucar, não pode. Então eu crescia no colégio vendo a minha turma, que era muito ligada a esporte, ao voleibol, e vendo, né, os ídolos do vôlei, do basquete, de futebol, de Copa do Mundo. Então, assim, eu sonhava que eu ia ser repórter na área de esporte. No fim, não foi bem isso que aconteceu, mas eu tive chance de fazer algumas coisas Sim. relacionadas com o esporte pela TV, né? Olha só. Sabe que eu identifico muita coisa minha, claro, eu bem antes disso, né, que eu sou bem mais velha, mas eu fui uma criança de apartamento também, e fui uma criança criada na frente da televisão. Sim. Então, como isso marca a gente, né? E, embora eu não pensasse nisso, eu quero ser jornalista, isso é aquilo que eu digo sempre que eu e o jornalismo nos encontramos no meio do caminho, mas como marca a gente isso, Marca, né, então Hilda? assim, eu não tenho, quando tem aquelas perguntas, e às vezes quando eu vejo jovens que dizem, né? Ai, mas é tão novinho para escolher uma carreira e não sei o que. Sabe que eu nunca concordo muito, né? Porque eu acho assim que a gente, desde que a gente se dá por gente, que a gente começa a identificar coisas que a gente gosta, e eu acho que os pais e a família têm importância nisso, assim, tu sabe se tu vai, para que área que tu vai. Sim, concordo. Né? E não adianta, eu acho que na área, por exemplo, de comunicação, a gente sabe, né? Todas, não vamos falar das agruras da profissão, porque isso todo mundo sabe. Vamos falar do que é bom, eu acho. Né? Acho que o mês merece falar sobre o que é bom. Eu acho que o mês merece falar do que é bom, sem, no caso, né, lembrar que a gente tem as dificuldades todas, né, de mercado. Né? Hoje a gente passa por a questão da revolução toda, né, dessa internet, de inteligência artificial, de pensar, mas não somos só nós jornalistas, isso é uma coisa que está passando por todas. A gente sofre a questão de ter perdido o diploma, né? Exatamente, isso que é uma coisa, né? Isso são coisas bem tristes, assim. Então, normalmente, quem é jornalista e é pai e mãe, começa a dizer assim, não, meu filho, Deus o livre, ser jornalista, não pode, tem que escolher outra coisa. Mas, gente, como é que ele vai escolher outra coisa se ele viu a realidade do que tu tá ali perto? E ele viu vários momentos, e eu tenho certeza que quem segue e tá com o filho, né, junto, tem muito mais momentos de satisfação
e de ficar contente com o trabalho que fez, com uma matéria que editou, com uma matéria que foi publicada, com uma cobertura que foi pensada. Então, como é que vai chegar para o filho e vai chegar e dizer assim, não, fulano, tu não, pelo amor de Deus, não vai, vou passar fome. Se ele não passa fome. Né? E foi o que a tua filha te disse, né? A minha filha era pequena ainda, hoje ela está com 19 anos, mas acho que ela devia ter uns 8 anos, e ela muito interessada com jornalismo. E aí foi bem a época que eu já estava na TV Record, e eu fazia o Balão Geral, que era um jornal muito diferente do que eu gostaria, principalmente que o irmão dela assistisse, que é mais novo, 5 anos mais novo, e eu não deixava. Sempre se consumiu comunicação em casa, jornalismo, mas o balanço era proibido lá em casa, muita morte, muito sangue, muito tudo. E aí ela um dia começou com essa história, e eu falei, mas minha filha é capaz, com tantas possibilidades, dela, eu não entendo. Tu disse pra eu não fazer jornalismo, mas tu é tão feliz fazendo o que tu faz. E aí eu falei, seja feliz. Primeiro escolha algo que Sim. Né? Então, acho que quando a gente é criança, tu identifica. Então, assim, eu tinha muito isso, né? De identificar, de querer, e de ter acesso. Eu acho que isso foi muito importante da minha família, né? Que era uma coisa assim, que eu tinha acesso ao correio. Imagina uma criança manejando aquele standard, né? Enorme. Mas não era só a gente tinha que dobrar em 4 para levar no ônibus e ler. Porque era grande. Mas tinha, no domingo, tinha a página, o Correio do Povo Infantil, que eu lembro que tinha os bonequinhos, a bonequinha que tu trocava as roupinhas, tinha isso. Mas eu gostava de ler o resto, né? Das coisas. Não entendia, às vezes, muito, mas o jornal era uma coisa, assim, fascinante para mim. E já era fascinante na questão de bastidores. Vê que coisa, né? Que na TV eu adorava olhar os créditos, porque tinha funções ali que eu não conhecia. Né? Não sabia do que se tratava. Que eu não sabia direito. Então, assim, eu era muito criança e eu via Tânia Carvalho e Tatá Pimentel. Então, imagina, assim, aquela criança que viu aqueles dois que... Eu achava os dois, assim, aquela coisa maravilhosa na TV. A Tânia, me lembro da passagem dela, numa banheira de espuma, com a direção do Cláudio Gilberto, que era outro nome, que quando eu fui trabalhar com eles depois, foi uma felicidade, porque eles eram os meus ídolos, né? Então aparecia no Porto Visão, direção Cláudio Gilberto. E eu pensava assim, mas não, escrever é errado. Porque não pode uma pessoa se chamar Claro. Deve ser Gilberto Claro. Né? Eu digo, tá errado, isso está trocado. Né? E não só dele, de todas, né, as pessoas em rádio, sala de redação. Meu pai era fã de sala de redação. Daí o que aconteceu quando eu estava me formando na Famecos? A gente tinha que escolher, eu já sou mais antiga, não era essa história de TCC, né? Era a famosa monografia, né? Eu também. Eu fiz também. A famosa monografia. Nós 3 fizemos monografia, então tá tudo bem. Tudo bem. Daí tinha que escolher um tema, né? E eu lembro que o professor João Brito chegou para mim, ele era coordenador de jornalismo, né? E disse assim, eu estava me formando em 89, né? Muito novinha, porque eu entrei na faculdade com 16 anos. Né? Então era muito novinha. Daí com 20, ele disse assim, olha só, o Sala de Redação vai fazer 20 anos em 91. E imagina um programa, na época, 20 anos, está no ar, né? Ele continua no ar hoje, maravilhoso, né? Mas na época ele disse assim, ninguém escreveu até hoje sobre o Sala de Redação. Daí eu de novo venho com as minhas lembranças de criança, de ouvir o meu pai, depois que era sagrado, ele almoçava, e daí ele ia deitar com um radinho colocado em cima dele, para ouvir o Sala de Redação. Então, quando eu tive a oportunidade de, na época, entrevistar as pessoas que eram, né, do Sala, o Cláudio Brito, que participava, e daí contou toda a história do foguinho, como é que eram as coisas de estar, né, o Cândido Norberto, né, como é que era o surgimento do programa. Então, tudo, quando eu falo de comunicação, de jornalismo e da minha escolha, eu faria tudo de novo. Eu escolheria tudo de novo, não tenho dúvida, assim. Eu sou formada em Direito, né? Talvez eu tenha que migrar para o Direito em função daí dessas agruras nossas da profissão, né? Mas isso é uma coisa que eu ainda não quero pensar, assim. Enquanto eu tiver uma chance de poder trabalhar com comunicação,
eu vou tentar de qualquer maneira ainda tá nisso, assim. Ainda sou entusiasmada, vamos dizer assim. Não, e interessante que, falando de monografia, jornalismo, a minha monografia foi sobre o Pandorga da TVE, né? Que já era... A TVE já tinha uma referência, né? De acompanhar desde muito jovem. E aí toda essa questão de estar estagiária, naquela época eu tive acesso às pessoas, a Laura que apresentava, né, o acesso ao arquivo, tudo. Eu tenho uma memória afetiva, assim, que mistura a minha trajetória acadêmica, né, de estudante de comunicação, onde de lá formada eu já saí para o Grupo RBS, que foi meu primeiro emprego. Assim, eu lembro da TV com muito carinho e eu fiquei muito feliz quando eu soube que tu estavas, né, ocupando esse cargo, né, porque é importante contar com pessoas qualificadas nesses locais, com pessoas que a gente acompanhou o trajeto, né, e sabe que realmente tem uma história dentro da comunicação e que podem tentar fazer isso de uma forma diferente. Eu queria que tu nos contasse um pouco como é que mudou isso, porque hoje tu tá do outro lado do balcão, né, hoje tu administra, né, mas sabendo... E num momento bastante difícil, num né? momento difícil, porque e como tu acompanhou durante muito tempo exatamente o que precisa ser feito, estar na outra ponta, e dá para ser feito, será que não dá, né? Como é que a gente faz? Conta um pouquinho isso para nós. Olha, eu acho que eu tive sorte desde o meu primeiro trabalho profissional, assim, em televisão, né? Que eu entrei num projeto que só teve uma edição na RBS, que ele chamava De Olho na Experiência, que era uma versão do Caras Novas, que a maioria das pessoas conhece, que eram de estudantes, né, que daí tinham acesso à emissora, né, com aulas, né, e com acompanhamento. O De Olho na Experiência, ele era para profissionais que já eram formados, mas que não tinham experiência em televisão, que no caso era o meu caso, que eu vinha, né, da Zero Hora, do Correio do Povo, ali da Plural, né. Quando eu entrei na TV, através desse projeto, eu tive já acesso a ter uma noção da televisão um pouco maior do que quem entrava, por exemplo, para ser produtor de matéria, quem era para ser editor ou repórter, né, na função. Eu comecei a receber, por exemplo, na época que a gente chamava, receber a geração das emissoras do interior. Então, ali eu já comecei a entender como é que era o processo dos repórteres que, na época, tinham que ir até a companhia telefônica, né? Geral, isso para os novinhos, hoje, que a gente pega o celular, e daí, às vezes, eles se queixam assim, mas como é que eu vou produzir e eu não tenho telefone, não tenho... A gente também não tinha, né? Não tinha nem telefone, não era telefone fixo, daí tu... Como é que tu achava as pessoas? Mas o mais incrível é que o programa de TV sempre teve e a gente sempre levou as pessoas para dar entrevista, né? Nunca faltou. Nunca faltou. Não, mas claro que era ansioso, era confuso, mas assim, o programa ia pro ar. Exatamente. Né? Não, às vezes eu olho assim, como é que a gente fazia isso sem celular? Sem ter uma pesquisa, porque hoje tu... Né? Sim, tu joga ali, né? Sem computador, sem tecnologia nenhuma. Nada. Assim, a tecnologia era... No caso, eu aqui, né, que vocês estão me convidando. Tá, mas quem é a Hilda? O que tá? Não, agora tu pega dali, qualquer lugar, tu tem algum mini currículo, já diz o que a pessoa fez. Não, e ótimo, né? Tipo, nós queríamos te entrevistar e não tínhamos teu celular. Lembrei da Xanda, que é a nossa amiga em comum. Sim. Peguei teu número com a Xanda, passei teu número pra Carla, falamos pelo WhatsApp, tá tudo certo, né? Sim, na época... Imagina. Eu ainda fui no direct do Instagram falando com ela. Ligar pra TV, tá, achar o ramal. Bom, mas voltando, né, na questão da função, né? Então, assim, eu acho que a minha trajetória na TV me ajudou muito. Desde lá, eu entrei em TV em 93, então tá fazendo, né, 31 anos. Desde o comecinho, eu enxerguei mais o outro lado mesmo do balcão, já na questão como produtora, né? Então, acho que isso foi me fortalecendo, no sentido de, ao longo de todos esses anos, eu não ter tido também uma interrupção, porque eu trabalho em televisão desde 93 mesmo, né? Com isso. Então, eu mesmo quando eu fazia
a função de execução mesmo, eu estava muito próximo dos gestores e entendia como é que as coisas, né, eram feitas e via as dificuldades que a gente tem. Então, assim, a gente não inventou a roda agora, Claro. de achar que a gente tem problema de gente com perfil, de conseguir fazer um programa, né, com as melhores condições de pessoas, nas melhores que eu digo é na questão numérica mesmo, né? Exatamente. Que hoje tudo está mais enxuto, assim, né? Sim. Tudo ficou mais... na hora de pensar, a gente pensa, o gestor pensa, e o gestor que está acima da gente não, mas vamos tirar daqui e dali e pensar, não, esse programa dá para fazer com 2 pessoas. Não, daí depois um sai de férias, daí tu percebe que tu faz aquela pessoa fazer com uma pessoa só. Porque não vai ter substituição. Porque não vai ter e tu não pode pagar o mico de tirar um programa do ar, Ou reprisar. né? Às vezes a gente até reprisa, mas numa TV comercial Não dá. é muito complicado, difícil, né? Então, é um desafio no momento, claro que está, né, como diretora, né, adjunta da TVE, porque, claro, a gente passou, né, eu digo a gente porque agora como eu estou lá, mas eu não vivi, né, a parte que eu também, é uma coisa que eu não gosto muito de falar, porque eu sei que foi muito sofrido para a comunidade, para os servidores lá, que foi a quase, vamos dizer assim, extinção, né? Houve extinção da fundação. A fundação, né? foi extinta, né? Mas o que eu tento passar para eles agora, assim, né? Porque há 5 anos, quando eu entrei, eu sofri muito com a questão da desconfiança deles um pouco, assim. Porque, claro, eu não tinha trabalhado na TVE. O Caio Klein, que é o meu diretor, com quem a gente, né, faz essa parceria, e mais os demais coordenadores, o Caio já tinha passado pela TVE, num outro momento, né? Então, as pessoas já conheciam o Caio, né, como diretor técnico, não como diretor geral. Mas eu vinha de um passado de outras emissoras, né, privadas. Então, assim, eu, quando cheguei, eles pensando assim, meu Deus... Uma estreia no ninho. O que agora, né, a gente não conhece muito ela, ou algumas pessoas me conheciam, mas não tinham uma referência da minha vida, né, profissional. Me conheciam lá de trás, né. Então, foi um trabalho, assim, de conquista mesmo, de pensar que a gente estava ali, não por questões de apadrinhamento político, porque realmente a Secretaria de Comunicação do Estado é uma secretaria absolutamente técnica, né? Sim. A Tânia Moreira é uma técnica, né? E escolheu a sua gestão de serem pessoas técnicas, mas eles não me conheciam, né? Então, a gente teve que fazer um trabalho, assim, que eu acho que é uma construção que ainda, né, em 5 anos eu tento fazer, que é o que a gente sempre diz, eu e o Caio, a gente aqui tá para fazer televisão. Sim. Que a gente quer isso, né? Claro que os recursos vão... muitas pessoas também ao longo, né, nesses 5 anos saíram por N motivos, né? Que é o que acontece com uma empresa, as pessoas têm outros interesses, passam em outro concurso, às vezes tem que acompanhar o cônjuge que vai morar em outro, né, outro lugar, então as saídas vão fazendo. Só que a gente está fazendo a contramão do que seria o óbvio disso, que era as pessoas saírem e a gente diminuir a programação. E a gente está fazendo o contrário, né? A gente está conseguindo aumentar, na verdade, a programação que existia há 5 anos, né? Mas muito com isso, cada um, né, entregando um pouco daqui, um pouco dali, né, usando a criatividade, porque uma coisa que eu digo para eles, que assim, e agora um pouquinho antes, né, da gente entrar no ar, não é um privilégio ou um problema da TVE ter problema de falta de gente. Sim. Todos. O jornal sofre com isso, a TV, as TVs sofrem com isso, o rádio, embora que assim pareça um contrassenso, porque a gente vê, né, se formando, a gente vê as faculdades, né, mesmo não tendo a exigência do diploma, mas é o local de formação, a gente ainda tem muita gente interessada, né, no mercado estudantil. Por quê? Porque a profissão tem esse glamour, né? Mas o mercado em si, o mercado que a gente fala aqui é o mercado das mídias tradicionais, né? convencionais, tradicionais, que é TV, rádio, jornal e tal.
realmente é um mercado que está cada vez menor, porque se faz muita coisa com um número menor de pessoas. Sim. É que esse pessoal que se forma, ele consegue achar colocação em função das novas mídias, em função das redes sociais, né, das novas tecnologias, plataformas que hoje novas. É muito mais rico, mas a gente também vê que, eu vejo quando eu recebo, né, candidatos para estágio, né, a gente vê que ainda a gente que está no mercado formal, eles ainda têm um interesse, né, de tentar aprender. Eu acho que é o sonho de todos que entram na faculdade, né? Que tem que ter isso. É uma pena que eu vejo assim, na TVE, eu gostaria de ter um corpo maior de estagiários para a gente poder ter mais essa troca, Sim. Né? Porque é isso que eu acho que é interessante, né? A gente conseguir ter pessoas que lá, por exemplo, trabalham há 40 anos, né? Veja só, todas as revoluções de como fazer televisão se passou em 40 anos. Muita coisa mudou, mas a essência ainda não mudou. Exatamente. Ainda a essência que é tu pensar em trazer uma pessoa para ser entrevistada num programa, pelo que ela tem a dizer, pela história que ela tem a contar, pelo fato que a gente queira abordar, o que a gente quer contar, isso não mudou, gente. Não mudou. Isso é a mesma coisa. Mudou a forma como a gente vai chegar, como a gente vai envelopar, talvez o tempo. Lá atrás a gente tinha mais tempo, então a entrevista podia durar uns 10 minutos, hoje a gente já tem que reduzir em 5, porque hoje também ninguém fica tanto tempo. Depois da invenção do controle remoto, né? E a gente na vida atribulada, né? Mesmo as pessoas, mesmo, né? A pessoa que não trabalha fora, ela está trabalhando em home office, ou ela está fazendo coisas, né? Então, assim, tu não tem mais um tempo que tu pare, né? E outra coisa, a gente tem o maldito do celular. Eu digo maldito e bendito, né? Porque depende da hora. Ele facilita muito a vida da gente, né? A gente consegue resolver, assim, coisas inimagináveis para tudo, né? Sim. Quer resolver? Eu estava com um problema num seguro que eu tinha feito lá em Brasília e eu não tinha o contato, mas daí eu cheguei no WhatsApp, consegui resolver. Maravilhoso. Tem esse lado bom. Mas o lado ruim também é que, assim, que as coisas ruins também chegam a qualquer hora do dia e da noite pra gente, né? Então, tu tem o lado que daí, assim, e o desgaste mental que a gente acaba tendo, né? Porque a gente não desliga, né? Então, pois é, se a gente já tinha esse hábito, né? Que eu digo jornalista mesmo, ele é jornalista 24 horas por dia. Com o celular na mão do lado, gente, é assim, a gente fica realmente ligado. Não é só a percepção, olha aquilo ali, é uma notícia, olha aquilo ali, dá uma boa pauta, dá uma boa matéria. Não, a gente está o tempo todo consumindo informação, vendo os absurdos, né, que são as informações, né, as fake, né, fake news, ou então informações sem qualificação nenhuma, né, que pode até ser verdade aquilo, mas é meia verdade, porque só tem um lado. Então, a gente é daquela premissa que se ouve os dois lados. Os dois, lógico, é como, né? Mesmo que a gente não concorde. Então, e a gente, obviamente, nunca concorda com a gente tem a posição, o jornalista concordando ou não. Mas tem ficou, que mostrar os dois lados. Se perdeu. Se perdeu um pouco. Isso. É como um bom disco de vinil. Tem que ouvir os dois lados. Né? E, então, assim, realmente, eu acho que o celular... E ele dispersa a gente também. Também. Porque daqui a pouco vem um chamado e aí tu olha assim, não, mas é importante, é do trabalho. Ou então, a gente está aqui no sindicato o tempo todo. Então, assim, ó... realmente, multitelas, né? Ele tem um lado bom e tem um lado ruim. E a respeito, tu estavas falando da programação que continua com menos gente, né? Mas a programação da TVE que continua firme, qualificada, a gente percebe e a gente celebra, e celebra muito, porque desde que foi extinta a fundação, existe esse medo e essa luta que o sindicato faz parte disso, para que se mantenha, né, viva a TV e a FM Cultura,
para que também os servidores, que todos eles são concursados, quase todos, né? Eu acho que a grande maioria é de servidores concursados, que são qualificados, que estão lá, e alguns a vida inteira trabalhando para que eles se mantenham no mercado de trabalho. E eu acho que esse trabalho que vocês fazem, ele é muito importante, porque a comunicação pública, ela tem uma importância que talvez até as pessoas não percebam o quanto é importante, né? Sabe que eu confesso para vocês que eu não tinha, até eu entrar há 5 anos, eu não tinha muito a dimensão completa da importância de uma emissora pública para o Estado, né? A gente diz para o Estado, mas vamos dizer para a sociedade. Depois que eu entrei lá e comecei a entender toda a história dos programas e ver assim o dia a dia que é um músico, por exemplo, no lado da cultura, né? Eu acho que o nosso pilar muito forte que a gente quer manter muito é a questão da cultura, porque a cultura a gente, né, viu que, né, um passado muito recente a gente passou por um período difícil, né, para quem consumia cultura, né? Sim. Primeiro foi uma questão, né, desses ânimos, né, meio acirrados e tal, que ficou sendo, né, cultura muito criticada, mas mais rápido foi a questão toda da pandemia, que eu acho que isso foi assim um divisor de águas, né? E nós na TVE e tanto na FM Cultura, no período da pandemia, eu acho que foi um case mesmo da gente conseguir dar apoio para essa comunidade que não tinha muito, né, como sobreviver, estavam sem shows, mas daí o que eles poderiam fazer, então assim, as lives, o que era qualquer coisa que eles conseguiam fazer, a gente apoiava e tentava colocar no ar. A virada sustentável, né, de 2020, eles nos agradecem muito, o Vitor Ortiz, sempre dizendo, olha, se não fosse o papel da TVE e da FM Cultura, a gente não tinha como acontecer naquele ano, porque era um evento todo externo, né? Exatamente. Não tinha o que fazer, e a gente daí transformou todo o evento da virada para ser transmitido dentro dos canais da TVE, né? Então, não fora isso, fora a questão, assim, o músico, as TVs comerciais, a gente sabe que tem um espaço, né? Mas é para o músico consagrado. Exatamente. Né? Não que a TVE e a FM Cultura também não tenham que dar espaço para os músicos consagrados. Eu acho que tem, sim, né? No localismo aqui a gente tem que ter. Só que acontece que esse músico, ele só conseguiu ter uma carreira hoje porque lá atrás alguém deu espaço. Alguém deu espaço. E hoje a gente segue dando espaço para quem está começando. Então, assim, tem grupos que vão no radar, né? Que a gente mantém ao vivo ainda. Essa semana mesmo, teve um grupo lá que estava super feliz porque era a primeira vez que eles estavam tocando no radar. Olha que legal. Né? E tu vê que né, até pela idade deles, é um grupo, né, de gente que tá na estrada já há bastante tempo, mas não tinha tido um espaço num programa de TV. E se ele não for na TVE e na FM Cultura, qual é outro lugar que ele vai ir? Então, quer dizer, se a gente tiver, que eu espero que nunca mais, essa ameaça de fechar né, de limitar esse espaço, a gente está limitando um universo enorme de pessoas que precisam divulgar o seu trabalho, seja na música, nas artes plásticas, no teatro, na dança, na economia criativa, falar de assuntos que numa TV tu não teria um espaço tão grande para tu falar de diversidade, de LGBTI, que é a mais, diversidade, que é uma das os lemas que a gente fala, né? A diferença no ar, né? A diferença no sentido de que tu não vai ter o convencional, mas tu vai zapear ali, tu vai ter um conteúdo. Alguém está falando de alguma coisa diferente que está fazendo que eu ainda não tinha visto. Né? Vou prestar atenção no que essa pessoa tem. Na pandemia também tiveram aulas, né? Sim, outra coisa que foi feita também. Muito importante. Foi a questão do Enem, que também eu brincava também, né, com o pessoal de operações lá dentro, quando a gente. Porque assim, o projeto também, a SEDUC, né, a Secretaria de Educação,
quando nos deu a demanda, assim, entre a gente conseguir pensar como é que a gente ia gravar as aulas, que cenário que ia ser feito, foi uma semana. Foi uma semana, chegou e disse assim, tem a pandemia, agora maio, tem o Enem, os alunos do ensino médio precisam ter, como é que a gente vai fazer? Daí a SEDUC organizar os professores que iam vir dar aula, eles pela primeira vez dando vídeo aula, Imagina. Muitos, né? Agora, depois da pandemia, todo mundo Sim, virou né? Aliás, as universidades estão gostando muito de fazer, porque elas Pois gastam menos e faturam mais. Mas eu ainda acho que assim, a gente não ia nem tanto eu acho que método. Eu acho que o contato com pessoas assim, é importante. Essa questão, e eu dizia assim, gente, vamos pensar o seguinte: se ao final do Enem, se a gente tiver conseguido que uma pessoa tenha conseguido ser aprovada por esse método que a gente colocou, a gente já conseguiu, né? A gente já fez a diferença. E obviamente que, né, a gente não consegue ter essa medida, mas pelos retornos que a gente teve, né, em redes sociais e tal, foi muito maior isso, porque realmente tu não tinha como ir na aula ali, pelo menos tu tinha um conteúdo, né, com horário, com aquela coisa, porque estudar também EAD, se tu não tem muita disciplina, não funciona. Não funciona, tem que ter bastante disciplina para conseguir resolver. Então, assim, a gente teve uma carga horária de maio, foram uns 3 anos, né? Foi 2020, 21, 22, que foram aulas inéditas gravadas, e o ano passado, daí, em função de reestruturação da secretaria, a gente reprisou o último ano, né? Mas era engraçado que, assim, e tinha adultos que não tinham nada a ver com o Enem, que as pessoas comentavam pra gente, sabe que eu parei ali de noite, estava zapeando e achei interessante relembrar umas aulas de biologia que não tinha nada a ver com o seu universo no dia, né? Mas que foram impactados por aquilo, né? Isso é serviço. Isso é serviço, né? É serviço. Né? E isso cabe efetivamente a uma televisão pública, né? Esse que consegue abrir a sua grade. Né? Exatamente. Né? E de ter todo esse espaço para conseguir fazer isso. Outra coisa, vamos puxar a brasa para o nosso esporte. TV Esportes, né? Diário, que consegue ter as pessoas que não é só, porque assim, o esporte amador, quando é de Olimpíada, né, a gente sabe, é emissora comercial, é muito forte o apelo do futebol e de outros esportes profissionais. Mas a gente sabe que tem toda aquela luta. Então, assim, daí quando é o ano de Olimpíada, daí se volta atrás e vai se ver como é que foi a batalha do fulaninho lá no clube para ser aceito, como é que foi quando ganhou a primeira medalha, Mas numa TV pública a gente está contando essa história das pessoas, né? E está dando espaço para eles contarem e fazerem campanhas e divulgar e ver o quanto é importante, né? A associação de educação com o esporte, com bem-estar, com saúde, né? Então é outro espaço que, assim, acho que nossos pilares é isso, é serviço, é a saúde, é justamente aquilo que é a nossa função social do jornalismo. A função social do jornalismo é essa. Né? Então, eu acho que a comunicação pública, ela oferece, a TVE oferece muito isso, que é essa função social, é esse serviço público, é esse serviço também de ajudar os atletas, né? Porque aparecendo é que eles vão mostrar o trabalho, que eles vão mostrar a dificuldade, vão mostrar a evolução e daqui a pouco conseguir um patrocínio para estar lá na competição, que a gente sabe como é que funciona. Né? Então, eu acho isso super importante. E assim, a gente falou em tecnologias, né? A gente falou nas plataformas, a gente falou que os estudantes saem das universidades e aí, é claro, eles quando entram com o sonho de trabalhar nas mídias, né, tradicionais, convencionais, enfim, e acabam partindo para onde o mercado acolhe, né? Mas aí a gente começa, eu queria abordar o fato de que nesses locais tem muita gente que não é jornalista e o nosso diploma não ser exigido está levando muita gente a dizer assim, eu sou jornalista e ganhar um registro de, né? Dá uma dorzinha no coração. Então eu acho que eu já sei mais ou menos a tua opinião a respeito
dessa nossa luta para ter de volta a exigência do diploma. É importante. Não, é que eu acho assim, ó, eu já comentei aqui a questão do glamour que a profissão de jornalista traz, né? E principalmente a questão da televisão, que daí hoje está muito associada na questão de imagem, né? Então, assim, internet, fazer a selfie, fazer seu vídeo, ter seu canal. Todo mundo, antes, assim, todo mundo que era músico queria gravar um CD, né? Daí depois do CD era apresentar no programa de TV e agora é ter um canal no YouTube, né? E assim, né, vai indo, né, os desejos das pessoas. Todo mundo tem esse desejo, eu acho que assim, ok, né? Só que a faculdade, por mais problemas que a faculdade tem, que todo, né, se a gente pensar, eu acho que eu faço uma crítica, assim, talvez por desconhecimento, não conheço tanto da universidade hoje, mas eu vou lembrar qual era a universidade que eu me formei, né? A minha universidade, talvez, é aquela questão do equilíbrio, né? Talvez na época não tinha, porque não existia no país tanto a questão dos cursos de mestrado e doutorado. A gente tinha professores que tinham a graduação como a gente, mas eles vinham do mercado. Eu tive muita sorte de ter profissionais que eram profissionais todos de mercado. Talvez tinha que ter um equilíbrio, né? Que eu acho, talvez seja uma crítica, né, que eu não conheço todo, mas pelo menos é a sensação que eu tenho, que hoje, daí o que aconteceu? Daí a universidade, na verdade, se voltou muito para o lado da pesquisa e dos profissionais que são mestres e doutores, né, que obviamente, né, tem todo um saber. Sim. Não vamos negar isso de maneira nenhuma. Mas eu acho que um equilíbrio também, porque a gente que agora, como eu estou do outro lado aqui, como gestora agora, eu recebo, na verdade, esses profissionais novos, às vezes me dá a sensação assim, eu fico pensando, eu digo, mas quando a gente começou, a gente vinha assim com essa visão tão fora do dia a dia, assim, do que é. Exatamente. Porque a teoria é muito legal quando a gente está no momento de pensar, o que nós vamos discutir? Vamos fazer um programa sobre tal assunto. Essa parte intelectual ajuda muito no pensar, na nossa questão crítica, né? É essencial. Mas o dia a dia eu acho que ficou um pouco desequilibrado demais. Que o que aconteceu? Também as agruras, né? O mercado já não conseguia mais absorver tanta gente. Obviamente que as pessoas tinham, né, em busca de uma bolsa. A docência virou carreira. A docência virou carreira, né? Virou carreira. E na época que a gente estava, né, a docência era o a mais. E eram os nossos professores, eram nossas referências. Exatamente. Então, assim, a gente quando chegava, daí assim, eu tive aula com o Carlos Kober, que era o cara que estava inventando coisas que hoje a gente vê como dizendo que é supra-sumo da criatividade e da desconstrução. E ele fazia na IBS em 86. E foi meu professor, o Carlos Gerbasi, sabe? A Magda também. Cunha, a Cláudia Nock, o Porcelo, sabe? Então, assim, daí quem são as referências, né, dos nossos aqui? Claro, nós temos doutores e pessoas que, né, que vivem o jornalismo, mas eu acho que tinha que ter. Então, em função de ter esse equilíbrio, e mais uma vez, eu defendo que, assim, para qualquer... As pessoas às vezes dizem assim, meu filho acho que não vai fazer universidade porque, assim, o ensino está meio, né, decadente. E eu acho que, assim, ele está agora, vai construir uma plataforma, assim, e quer ser designer de sites e não sei o quê, Daí eu penso assim, eu não tive filho, o meu filho é felino, né? Eu não tive filhos, mas convivo com filhos, né, de amigas minhas, né? E daí eu penso assim, é uma coisa que se eu tivesse filho eu não ia dizer. Eu ia dizer assim, faz uma universidade. Independente se é da carreira, se vai ser... Porque essa coisa que antes tinha, agora as universidades, como tu diz, né, tá muito no esquema do EAD.
Mas aquele convívio que a gente tem com pessoas de idades diferentes, de histórias diferentes que tu convive, com professores que tu tem histórias diferentes, aquilo é uma coisa que a vida é um exercício de vida. Não é da onde tu vai tirar não, mas daí eu vou, porque daí fica aquela cobrança. Não, mas eu não vou perder 4 anos de uma universidade porque eu tenho que ganhar dinheiro assim, e eu vou desenvolver tal coisa, e eu vou fazer não sei o quê, e eu vou ter uma startup, e papapá. Tudo bem, a gente não perde 4 anos, a gente ganha 4 anos. Não se perde tempo estudando. Não, e convivendo com as pessoas. Estudando, convivendo, se oportunizando. Porque assim, no convívio, pelo menos na aula tradicional, vai ter um momento que eles vão te chamar para sentar. Tu vai sentar com 4 pessoas que tu nunca viu na vida, né? Que tem histórias diferentes, que na hora que tu for debater alguma coisa para tu apresentar, eu acho que a aula convencional ainda tem disso. Né? Tu vai apresentar um trabalho, tu vai ouvir, mas a Viviane, olha só, tá me contando do filho dela, que ela, né, fazia uma restrição no trabalho que ela são muitas histórias. Tu tem outras histórias, vai ter história da Carla, não, meu filho também, né, que tem um filho também que é jornalista também. Então, assim, cada um 3 na área de comunicação. Vai chegar, óbvio, não adiantou dizer que ia ficar pobre. Não. Porque ele viu que, na verdade, assim, o que eu digo para os novos, né, estagiários, eu digo assim, gente, realmente, assim, não vamos romantizar. Não vamos romantizar. Nós não vamos enriquecer, assim, pouquíssimos conseguiram, não digo enriquecer, mas tem um padrão de vida, vamos dizer assim, tá tudo bem, né, consigo pagar as contas, tá. Vai ser difícil pagar as contas, mas se tu escolheu, se aquilo te dá uma satisfação, nem tudo é a questão de dinheiro. Claro. E a gente eu sempre sobrevivi do jornalismo depois que eu virei adulta. Eu acho também que vem de o quanto mais tu tem que estar mais qualificado para, né? Por exemplo, que nem eu sempre disse para os meus filhos, tá, tem que fazer um esporte, né, para ter para qualidade de vida, e tem que estudar inglês. Sim. Tu já tem que chegar, daí tu já vai, quando chegar na faculdade, tu já é fluente, quando tu chegar numa entrevista de emprego, tu já tem um diferencial. Se puder mais o idioma, mas pelo menos inglês tu tem que dominar fluentemente. Tu tem que chegar, terminar o teu 2º grau e saber falar fluentemente. E um conselho para quem é novinho, que eu penso assim, gente, se a gente soubesse como a gente tinha tempo útil quando a gente é mais novinho. Jovem, porque daí depois a gente quer fazer isso, quer estudar, e daí os neurônios não funcionam. Exatamente. Eu fui estudar inglês, assim, muito mais velha, com muita dificuldade, e ainda tenho as minhas dificuldades. Porque eu não estudei quando era pequena. Então, assim, 2 coisas na minha casa não tem nem discussão. Era estudar inglês e praticar um esporte. Porque eu, filha única, também era muita restrição. Ai, vai se machucar. Ai, não sei o quê. Então, sabe, eu acho que cada vez mais, e o jornalismo não é diferente das outras áreas, mas como a gente vive essas dificuldades da questão, o diploma que caiu, né, esse monte de pessoas que dormem e acordam achando que são jornalistas, quanto mais tu chegar realmente qualificado, com muita noção de ética, conhecendo pessoas e ouvindo as histórias, e entendendo e tendo histórias para contar, tu vai chegar diferente. Eu acho que a nossa profissão, ela tem, e como outras tantas profissões, mas tem que falar da minha, do que da nossa, do que a gente conhece. Eu acho que é uma coisa que o mundo precisa, que é empatia. Exato. É se colocar no lugar do outro. E o jornalista ético e profissional, quando ele se coloca no lugar do outro, por que eu vou falar hoje sobre falta de luz há tantos dias nos bairros? Por quê? Porque eu estou me colocando no lugar da pessoa que tem um mercadinho, que a família depende daquele mercadinho, e ela está sem luz. Para tentar entender que também a companhia, e também eu não vou chegar lá na companhia com 4 pedras na mão e dizendo que eu quero falar com o diretor, que ele tem que dar porque talvez ele também esteja. O nosso papel não é julgar. Não é julgar. O nosso papel é informar. Informar para que essa pessoa, que é gerente de uma empresa, saiba, mas a gente não estava se dando conta que naquele lugar lá tem um número maior de pessoas que está naquele momento com aquele problema. Né?
Então, o se colocar para tudo, eu acho que funciona para tudo, assim. Se eu tenho um espaço para um músico que não é o meu gênero musical, posso não gostar, porque eu não tenho obrigação de gostar de todas as coisas. Sim. Né? Mas se eu souber que eu vou dar um espaço para ele, que vai ter alguém que vai conhecer o trabalho e vai gostar e vai consumir o que ele se propôs para viver, é isso, é na cultura, é na saúde, a empatia, que eu acho que é a coisa mais difícil, que hoje assim as pessoas olham para o seu próprio umbigo sempre, né? Mas eu tenho problema, tanto na questão de trabalho, não, eu não vou hoje trabalhar porque eu tô e aí, com problema. E um espaço para a gente desenvolver e se perceber como cidadão e desenvolver empatia é dentro da universidade. Sim. Eu sempre falo que eu considero que eu virei gente quando eu entrei para a faculdade. Uhum. Porque era muito fácil para mim. Eu não sou filha única e tudo, nem a caçula, eu sou do meio. Né? Mas filha mulher, eu fui primeira princesinha da casa. Né? Então, assim, criança de apartamento, aquela coisa, o pai conseguia dar as coisas para a gente e tudo mais. Então, a minha realidade era uma. Estudei em colégio privado, fiz faculdade também privada e tal. Ok, aí entro na faculdade e aí eu conheço pessoas que têm outras realidades muito diferentes da minha e que eu não conhecia. Porque se a gente está naquele mundinho fechado, a gente não tem como conhecer. Né? Por mais que a gente assista uma televisão, uma coisa. Então, eu digo assim, ali eu comecei a me abrir para o mundo. Só tu tendo convívio com as pessoas, tu consegue daí desenvolver essa empatia. Então eu digo assim, enquanto a universidade... tu não entende, ou tu não... Aquilo fica longe, né? Exato. Então, assim, eu digo, a universidade, pelo menos ali a faculdade, para mim, ela foi assim, um divisor para eu me transformar em quem eu sou hoje, sabe? Porque eu conheci outras realidades, a nossa turma até hoje se encontra. Né? E a gente entrou em 79, né? 79, FAMEC 79/1. Que maravilha. Sabe? Então, assim, a gente ainda se com encontra... tudo fechado, ainda não podendo falar muitas coisas, Exato. Né? Então, assim... 79 sem anistia, né? E eu entrei em 79 e comecei a trabalhar em 80. E aí, agora eu quero aproveitar que tu falasse nele e mandar um abraço para o Claro Gilberto, né, que graças a ele eu sou jornalista, porque eu seria uma publicitária. Talvez eu tivesse já mudado para jornalismo, mas eu entrei na FAMEX para ser publicitária e num curso que ele deu talvez lá... até pelas tuas vivências, né, que tu via, tu Então, enxergava. e aí ele foram 2 seminários lá e ele disse assim, um dia eu vou te levar para trabalhar comigo. E me levou para a difusora. Claro, Gilberto me inventou. E aí eu troquei de publicidade para jornalismo. Por isso que eu digo que o jornalismo e eu nos encontramos, né? Mas toda essa questão, até mesmo, né, essa entrada no jornalismo e todo esse envolvimento, né, com a construção de uma sociedade mais equânime, não mais igual, mais equânime e tudo mais, veio da universidade, do convívio com outras pessoas. Então, eu acho que é fundamental, quando a gente fala do diploma, não é só o papel, não é só o conhecimento técnico, mas a vivência de mundo. É que eu acho que assim, tu vê, em outras profissões, tu não cogita pensar que um médico e um dentista não sejam formados, né? Com certeza, a gente nem vai fazer uma consulta, né? Ou engenheiro. Tu não cogita isso, né? Mas por que daí a gente... Eu acho que até os próprios jornalistas meio que... Claro, eu não vou entrar em... que é uma luta, né, já de vários tempos, né, que vai se falando, né? Mas eu acho tão absurdo que às vezes eu até esqueço que existe isso. Sim. Sabe? Porque não... Sabe aquela vivência, assim, eu não consigo imaginar, né? Que isso é possível. Que isso seja possível. Que seja possível. Que tu vai... Por mais que, assim, não dá pra tu confundir. Tu, né? Hoje tu tem, claro, tem pessoas, né, digital influencers, por exemplo, né? Que usam conteúdo, né? Mas não pode. Ela tem que se intitular digital influencer. Sim, não pode. Ela não pode trabalhar com informação. Então, nesse sentido que eu disse, que o médico
ninguém duvida que um médico que não tenha passado por uma universidade pode matar uma pessoa. Um dentista pode também, então, né, Pode, agora faz um tratamento errado, uma coisa Exatamente, assim. um procedimento, Um engenheiro vai cair um prédio, né, vai matar pessoas. Mas é como tu disse, né, a falta de informação ou a informação equivocada, ela também é nociva. Extremamente. Também. Extremamente Ela também nociva. pode matar. Não é. E a gente tem, né, tem vários exemplos de quantas coisas, né, Quantas coisas. ruins podem ser por uma má informação, né. O jornalismo, isso que a Vivi falou é super importante, né? Que se eu sou uma influenciadora digital e eu quero falar sobre nutrição, eu vou entrevistar uma nutricionista. Eu quero falar sobre jornalismo, eu vou entrevistar uma jornalista, apesar de eu ser também, mas eu quero ouvir a outra Exatamente. pessoa. Então, eu digo assim, o jornalismo é uma profissão coletiva. Sim, não. E sozinho E a tu gente nunca tu precisa ter essa consciência de que primeiro somos bichos coletivos, mas somos uma profissão que não trabalha só. sozinho. Nada. Em nenhum dos campos. Nenhum. Até o próprio, vamos dizer assim, o jornalista que é colunista, ele, na verdade, ele depende do diagramador também. Claro, diagramador, revisor. O que faz o design da página dele para ele publicar, ele não tem como sozinho tu chegar e dizer assim, não, A gente não Não faz existe. jornalismo Não. sozinho. eu quero dizer assim, a gente não faz jornalismo sozinho, e vamos ampliar um pouco, a gente não faz nada sozinho, né, gente? A gente pessoa tem que que assumir achar, isso, né? que achar que faz sozinho, tá um grande equívoco, né? E tu não faz, e tu tem que aprender a lidar com as diferenças dos outros, porque assim, ainda bem que a gente não é tudo igual, né? Senão ia ser uma maquininha, uma série, não, né? com certeza. Tudo igualzinho, né? Sem Sem graça. Sim. A gente é diferente, a gente tem que conviver com pessoas com pensamentos diferentes, mas em algum determinado momento a gente tem que andar, assim, é o carro com o motorista e o copiloto, né? E o que tá ali, ou o avião, pode ser ver a comparação dos dois. Em algum momento a rota tem que ser a mesma. Sim. Mas a gente pode antes discutir e pensar, mas antes disso, nós vamos ir por essa estrada ou vamos ir pela outra? Mas isso é o antes. Agora, quando tu tá indo na estrada e os dois puxando o carro pro mesmo lado, Vai para dar, lados diferentes, perdão. vai dar M. O compromisso, né? O compromisso tem que ser o mesmo para chegar no lugar No lugar, né? escolhido, né? Mas só que é muito difícil. E hoje em dia que tu tá numa individualidade, que tudo é não, mas eu preciso resolver, eu me basto, né? Complica. Eu, como sou do esporte, né? Esporte. Como eu sou do esporte, eu tenho e do futebol, né? Que Sim. é minha paixão. Eu sempre comparo com um time, Sim. né? Então, assim, tu tem o presidente do clube, né? Que vai administrar os recursos e tudo mais. Aí ele contrata um treinador, que é aquele que tem que pensar, bom, qual é o nosso objetivo? Então, tá. E aí esse treinador, ele vai escolher os melhores para cada tarefa que ele precisa. Agora, se esses jogadores não pensarem que o objetivo é um só para todos e jogarem um para o outro, né, em companheirismo, esse time não vai a lugar nenhum. Não, é porque... E tem a diferença. O goleiro, a função dele é defender. Mas tu não pode botar ele, se ele não tem nenhuma capacidade de colocar ele numa lateral direita, que ele não vai saber. Exato. Por isso a importância do treinador. Do treinador, para colocar as pessoas no lugar. E ter um bom capitão que incentive o pessoal. Aí Que vamos tá lá dentro lá, ali no- vamos pra... motivacional, Eu sempre né? E daí comparo. isso tudo, tu vai conseguir ter uma admiração de quem? Da torcida, de pensar, eu vou torcer para esse time porque ele tem. Tem a cor que eu gosto, tem o jeito, né, de isso aí. jogar, né, a maneira de jogar do jeito que eu gosto. E Eu me isso que a gente identifico. que vai se identificar, né? Exato. Quero te agradecer em nome do sindicato. Né? A gente aqui conversa com os colegas e aprende sempre com todos Muito. eles, né, Vivi? Muito obrigada. Eu Muito que agradeço, obrigada, adorei muito conversar obrigada, com que vocês. bom. Eu sempre fico muito, muito feliz de falar da minha profissão e continuar falando, porque, tipo, né,
muitos, eu sei, né, de colegas também talentosos, mas que acabaram ficando, né, no meio do caminho por diversas... Então, assim, a gente que resiste e ainda é apaixonado pela profissão tem que se juntar e tem que... É isso. Né? E sim o diploma. Sim, é o diploma. Exatamente.